Olá, você que está em casa, no trabalho, onde quer que esteja, acompanhando a nossa programação da TV Indaiá, canal 26 UHF, ou através da internet, pela Rede Mundial de Computadores, do www.tvindaiá.com.br. Você sabe, a nossa programação acontece em tempo real ali. É uma telinha do lado, você clica, ela abre, você pode assistir na sua Smart TV ou no seu próprio computador, ou também no seu smartphone, depende de quantos Gs você tem aí de velocidade. Esse é o Papo Livre que está no ar, eu sou Jair Italini, aqui comigo o Eliseu Marques, ele que é o presidente da Liga, a LID, que é a Liga Regional Desportiva em Indaiatuba, e também está presidente interino do Primavera. Eliseu, pepino não é problema para você, pelo visto, hein? Nós gostamos um pouco de desafio, né, Jair? Prazer estar aqui, né? Prazer é meu. Agora vamos começar falando da Liga. Como é que você assumiu a Liga quando? Como é que está a Liga? Estou no meu segundo mandato, né? Começamos em 2008. A entidade estava um pouquinho mais bagunçada a parte documental, regularizamos todos. Hoje temos todas as certidões que necessita, né? Todas as CNDs. Apresentamos projeto ao governo. Fomos a primeira entidade aqui na área esportiva aqui desse segmento a ser aprovados os projetos no governo do estado. Então, a entidade hoje sempre foi, né? Hoje, mas cada vez mais está se tornando, tem credibilidade na cidade para passar, e essa credibilidade é passada por todos os órgãos públicos, né? Para ser aprovado isso, veio o procurador da Receita Estadual, veio verificar se a entidade existe, se não existe, né? Então, é uma entidade fundada desde 1954, então tem muita credibilidade, tem muita história com a cidade de Indaiatuba. E a Liga, realmente, eu me lembro quando eu comecei a trabalhar na minha carreira de jornalista, e eu vinha buscar notícia aqui, eu vinha de moto buscar notícia aqui, eu passava na delegacia, passava na prefeitura, porque na época não existia meio de comunicação, não tinha fax, não tinha nada, passava na prefeitura e passava na loja do Cocada, onde os cornetas se reuniam para falar, e foi dali que conheci a Liga, a LID, né, que já existia desde aquela época. Então, é uma coisa, faz parte da história. Hoje, a LID faz quais as modalidades que ela atua, quais os campeonatos que ela promove? O carro-chefe da entidade hoje é o futebol de campo, né? Nós realizamos categoria de base do sub-11 ao sub-20. Esse ano tivemos campeão do sub-11, o Primavera, do sub-13 foi o Cruzeiro, sub-15 e sub-17 foi o Segel de Capivari, sub-20 foi o Independente, aqui da cidade de Indaiatuba. Realizamos o campeonato amador primeira e segunda divisão. Segunda divisão teve o campeão camisa 10. Segunda divisão camisa 10. Primeira divisão a Associação Atlética Ponte Preta de Itaici. Temos o veterano, que é realizado aqui no Centro Esportivo aqui próximo, né? O campeão foi o Manchester esse ano. Estamos realizando agora o Master, que é acima de 40 anos, e o torneio Walter Pimentel. Uma dessas duas competições que estão em andamento aqui envolve 40 equipes. Além do futebol, nós realizamos campeonato de malha também. Nós somos o segundo campeonato maior de malha do estado de São Paulo. Só perdemos para a grande capital, né? O estadual e a grande capital. Então, hoje, difundido são essas duas modalidades. Mas, além do esporte, a gente faz o trabalho social também dentro da entidade. Hoje nós temos sede próprias, né? Alguém quiser conhecer, a entidade sempre fica de portas abertas, né? Onde fica? Fica no Parque das Nações, na rua Padre Francisco Cabral de Vasconcelos, 1466. Lá nós temos hoje uma sala de informática que é disponibilizada para toda a comunidade. Muitas vezes fala, eu tenho que ser atleta, eu tenho que ser associado à entidade. Não existe associado, é para a comunidade, né? É uma parceria com a FIEC, então temos curso de informática gratuito para a comunidade. Nós temos hoje, até mesmo sempre a gente priorizou a diretoria, que assim, a gente tem um prédio muito bom de 400 metros quadrados, nós temos que utilizar aquilo, né? Só Sim. Deixar... Para fazer teia de aranha não dá. Não adianta, né? A prática do esporte é realizada lá no campo, né? No campo de jogo, na quadra, nas canchas. Agora, o prédio precisa ser utilizado, né? Então, dos finais de semana nós disponibilizamos o prédio para uma igreja que faz seu trabalho, tem um pessoal de canto que vai lá fazer os seus ensaios. Temos academia gratuita também, que é parceria com a Secretaria Municipal de Esportes, que é gratuita para a comunidade, as inscrições estão lá, o pessoal pode estar fazendo inscrição, tem uma boa aceitação, porque nós estamos num bairro também que necessita... Tem uma demanda grande para isso. Tem uma demanda grande para isso, né? Estamos na Zona Sul, onde hoje temos 75 mil habitantes só naquela região.
Então temos academia gratuita, né? Implantamos esse ano, não da forma que a diretoria gostaria, que seria gratuita, mas é dentista também. Nós temos hoje dentista dentro do prédio da entidade. Não conseguimos ainda atingir da forma que gostaríamos, que seria gratuito, mas ele faz um preço mais acessível para toda a comunidade também. E psicólogo, que faz esse trabalho, que a gente cobra sempre dos filiados quanto da categoria de base, que não adianta só esporte. Antes de tornar o atleta, vamos colocar assim, um jogador de futebol é muito difícil, é 1 em 1 milhão, vamos colocar. Mas o fundamento dele seria que se tornar bons cidadãos, né? Então, para isso a gente coloca à disposição todos esses amparatos da base para os filiados e para os não filiados, para toda a comunidade. Então, o trabalho da Liga hoje é mais isso, além das doações de cesta básica, nós fazemos. Muitas vezes a gente prioriza, eu nunca ganhei, porque nós priorizamos, dá para uma outra entidade que já cuida mais disso, né? Certo. Vamos lá nos Vicentino, doa para o Vicentino, que ele já tem um pessoal cadastrado. Que faz. Que, na verdade, é o foco deles, é esse, não de Isso, vocês. nós doamos para a Funsol, que a Funsol faz esse trabalho, que tem todas cadastrado. Então, nós já fazemos esse trabalho também, que eu acho que o esporte é um pouquinho mais além, né? Muitos dirigentes pensam somente a bola rolar, né? A bola rolar, acabou. Joga a bola. Joga a bola, e não é isso, né? A gente procura abranger um pouquinho mais. Legal. E agora vamos passar para outra parte. Como é que você foi parar como presidente interino do Primavera? Porque o Primavera é um caso à parte, né? Aquilo ali parece que já foi um grande time, o fantasma da Ituana, foi um grande time e parece que não engata mais, não consegue engatar. O que acontece ali? Enterraram uma cabeça de burro ali? O que foi? Bom, eu tenho um pensamento... Se enterraram, você também não viu, né? Eu sou um pouco mais novo, então não consegui ver muito isso. O que eu acho aqui em Indaiatuba é que o pessoal se prende muito ao passado. Mas fulano fez isso, ciclano foi isso. Fulano já morreu, já está enterrado, né? Deus o tenha onde ele estiver. Tem que passar por isso, né? O clube é muito maior. Eu falo que a instituição Primavera é muito maior do que as pessoas. A instituição tem que prevalecer. Todos estão lá, são passageiros. Então, muitas vezes você vai lá mostrar um projeto e fala, não, fulano já morreu, não tem mais. O cara leva aquilo lá com ele, né? Então, o clube, eu encaro isso. O trabalho hoje que tem no Primavera, primeiro como eu cheguei, né? Foi a convites, justamente pelo trabalho que foi desenvolvido na Liga, né? A gente fez todo o trabalho na Liga, documental, estrutural, tudo para deixar ela certinha. O pessoal gostou e convidou para ir no Primavera. Fui como colaborador. Aí dentro desse colaborador, o pessoal teve a primeira reunião de conselho, onde teve a eleição, né? Aí convidaram para sair no conselho e depois para sair candidato à presidência do conselho. Então, eu era presidente do Conselho Deliberativo. Nós tínhamos uma parceria, que era com a empresa Magno, que geria todo o futebol do Primavera. Todas as despesas eram arcadas por eles. E nessa parceria, no acordo que teve, a diretoria era deles, presidência, tesoureiro, tudo era da parte da parceria Magno, né? E eu, como presidente do conselho, sempre nós, junto com os outros conselhos, nós cobrávamos deles um contrato, que teria que existir um contrato de gestão de futebol pela empresa Magno, resguardando os direitos do clube e também da própria empresa, né? Quanto uma possível venda de jogador, alguma coisa nesse sentido. Que é um detalhe que pega muito, você vai pedir um patrocínio na empresa, ele fala aí para você, mas se você vender um jogador, você vai vir dar o dinheiro para mim? Né? Se a gente pegar aqui nos 5 anos, eu estou sendo ainda até bom ainda. Pegar nos 10 anos, quem foi revelado pelo Primavera, quanto que o Primavera vendeu e quando. Existe. E não é só o Primavera, você pegar 90% dos clubes brasileiros, é dessa forma. É movido mais por paixão do que por razão. Por razão. Então, mas muitos não entendem isso. Eles acham porque ver um Neymar ganhando aqueles milhões, veio aquilo, ele acha que o Primavera é a mesma situação do Primavera, de um São Paulo, Corinthians, Palmeiras. Então, aí nessa cobrança que houve do contrato, que é para resguardar realmente o clube, né? Eles foi pedindo prazo, nisso passou por 1 ano e foi pedindo prazo, né? Até chegou na reta final, como eu acho que eles não aguentavam mais a gente ficar cobrando eles, né? E a gente tomou o cuidado de fazer tudo através de atas, né? Eleição publicada em jornal, tudo certinho para não ter esse problema. Aí, a partir do momento que ele viu aquilo, eles falaram, nós não temos mais interesse em continuar. Né? É uma decisão deles, ele achou que o custo estava muito alto e que a cidade não abraça o clube. Ele falou, nós batemos em bastante empresa e mesmo sendo uma outra empresa pedindo, sendo um outro pessoal pedindo, a resposta foi a mesma
de todos os outros, né? Todos que a gente vai pedir. Ah, fulano de tal lá atrás fez isso, ciclano fez isso, né? Então... Na verdade, o que acontece? O Primavera ficou estigmatizado como um lugar de má gestão administrativa, de pessoas que se aproveitaram da entidade, como aconteceu em tantos outros, inclusive você pega aí o Guarani, está falido, o estádio foi a leilão por má gestão, isso para ser bonzinho, só vou dizer má gestão, não vou falar de gestão fraudulenta, é só má gestão. E aí o que acontece? As pessoas ficam receosas, porque vai pôr dinheiro num lugar, porque dali a pouco a única coisa que o sujeito não faz é tocar o futebol, faz outras coisas. Então, acho que esse estigma tá pesando muito em cima do clube. Eu vou comentar uma frase que o nosso secretário de esporte, Humberto Mazetti, falou um dia. Falou, Eliseu, tem que entender assim, nós como gestores de clube, ou de esporte, ou de futebol, ou de liga, o que for, ou até mesmo gestor público, ou você é incompetente ou você é ladrão. O povo faz isso. Então, assim, cada vez mais você vai afastar pessoas que queiram ajudar, porque ela vai sair com esse rótulo de um incompetente ou ladrão. Infelizmente é isso. Nesse período que eu estou, eu já deixei claro para os conselheiros. Hoje, se a gente não tiver condições, minha opinião quanto a isso, não disputa campeonato. Primavera fecha as portas. Estou pensando como gestor. Claro. Agora, se eu for falar pela paixão, não, vamos disputar. Mas agora, como administrador, não. O clube não tem condições financeiras nenhuma de disputar campeonato. Nenhuma. Então... A prefeitura apoia o clube hoje? Apoia. Ela manda ambulância, cede os ônibus para ir nos jogos. O restante é hoje. Ontem tivemos reunião no Congresso Técnico na Federação. Eu pretendo, ainda estou, né, já comentei com alguns conselheiros lá, que eu procuro sempre ser democrático e ter a maior opinião possível dentro do clube, né? Chamar, marcar, solicitar um dia, porque o clube não tem um espaço suficiente para isso, solicitar na Câmara Municipal ou num outro lugar, num anfiteatro, e convocar a sociedade, né, o primaverino, para comparecer nesse dia, para dar sugestões e o clube passar as informações do clube para eles. Muitas vezes eles acham que aquilo lá é fechado, né? Ninguém sabe de nada, ninguém faz nada. Eles fazem pano preto porque sempre foi feito assim. Sempre foi feito. Então, hoje todo mundo que me pergunta, eu passo para todo mundo as informações que tem que ser passadas, né? Ontem teve na federação o Congresso Técnico, então já passando aqui em primeira mão, né, assim, cota de TV para o próximo ano. Esse ano, 2015, era R$85 mil. Para o ano inteiro? Para o ano todo. O clube não recebeu um centavo, porque disso desconta a taxa de arbitragem, desconta ingresso, desconta INSS do jogo, desconta borderô, né? Sobrou R$37 mil. Os R$37 mil está bloqueado judicialmente, foi para o processo trabalhista movido contra o Primavera. Então não veio nenhum real. Então quem bancou só foi a empresa MAG, né? E a gente foi ajudando sempre no que é possível. Para 2016, cota de TV da federação, 200 mil para o campeonato. Esses 200 mil, pelo menos 50 mil a 60 mil fica como taxa de arbitragem, todos os coisas. Sobra, vamos colocar aí 140. Dos 140 mil que é hoje, é bloqueado judicialmente, vai para pagar processo trabalhista. Então, você não tem receita nenhuma. O marketing hoje do Primavera não rende um centavo, né? Eu falo para os conselheiros hoje, nós temos um patrimônio lá, que segundo o pessoal do imobiliário fala, que vale 50 milhões, que não rende R$1.000 por mês. Que absurdo. Então, é um trabalho que tem que ser feito, mas o pessoal quer pro agora, né? E não existe. Não, isso é a bem longo prazo. Bem longo prazo. Hoje, na realidade, eu estou sendo sincero, eu não sei se realmente o Primavera disputa no próximo ano. E não é, eu vou falar para você, o campeonato A3, que é o profissional, é nenhuma categoria. As leis mudaram severamente. Hoje, para você inscrever o seu time para disputar o Campeonato Paulista, você precisa ter a CNDs. Tem que ter a certidão negativa de débito. Hoje, como é que você paga? Não tem? Não tem receita. O que nós estamos fazendo? Eu, quanto mais uns 4, 5 conselheiros, nós estamos tirando dinheiro do bolso para ir pagando hoje as despesas que existem, que é uma conta de luz, fazendo rifa para pagar a conta de luz. É isso que nós vamos fazer uma feijoada agora, dia 29/11, né? Lá no ginásio do Primavera, para arrecadar dinheiro para pagar a próxima conta de luz. Caraca, que E hoje figura. a despesa para você disputar um profissional, ela gira em torno de R$150 mil por mês. Por mês? Por mês. Não tem milagre o que você fazer.
Não tem jeito. A exigência hoje que tem de jogar o Primavera e vamos colocar o Independente de Limeira, que vai 400 pessoas assistir, é a mesma exigência de jogar um São Paulo e Palmeiras. Carambola. A lei é a mesma. Ontem mesmo na federação, o presidente da federação estava comentando isso. No segmento industrial, comercial, existe, né? As limitadas, EPP, existe as microempresas, MEI, existe um monte de segmento, cada um com sua especificação. No futebol, não. Se você é grande ou pequeno, acabou, é a mesma exigência. Que coisa. Então você não tem como sobreviver. Hoje o futebol está totalmente falido, né? E se a cidade não abraçar o clube, esquece. Aí todo mundo chega e fala assim, mas o Capivariano fez isso por causa, fulano estava lá. Não é o fulano que estava lá, tá certo que pessoas atrapalham muito. Mas tem pessoas que têm poder de tirar essas pessoas também, eu sempre falo isso. A pessoa está lá porque foi colocada, e ela pode ser retirada também. Isso é o óbvio. Tudo né? que entra sai, não tem essa. Não tem. Falar assim, mas as pessoas... O Capivariano subiu porque tinha o apoio do poder público. Né? O poder público injetou muito ali. Ele tinha apoio de empresas da cidade que bancava no mínimo 60% a 70% do custo. Aí ele trouxe investidor que trouxe jogador que bancava 40%. Aí você consegue tocar, né? Você consegue gerenciar, consegue fazer. Agora, da forma que é hoje, não tem nenhum gênio que consiga... E é grande a dívida trabalhista Hoje a dívida do clube gira em torno de 2,3 milhões. Né? Se a gente for falar em futebol, hoje é pouco, né? Você pegar um Guarani que devia 400 milhões, né? Trabalhista gira em torno de 700 mil, tem civil que gira em torno de 60 mil e tem os tributos municipais, federais, que também, né? Por exemplo, o IPTU, que é do pré, tem que... Isso existe em isenção, né? O poder público pode nos conceder a isenção. Eu já estou fazendo o pedido, já fui na prefeitura. Eu tenho um mês e pouquinho que eu assumi temporariamente, mas nesse 1 mês e pouquinho eu já estou levantando tudo isso. Levantei todos os débitos, estou indo... E essas dívidas trabalhistas são de jogadores? Jogadores, pessoal que trabalhou de cozinheira e não era... Recebeu, mas aí como não era registrado, aí tem os CLT, né, que você tem que estar recolhendo. Então, e não condeno os outros administradores. Ou ele pagava o salário ou ele pagava o imposto. Tá. Na realidade é esse. Se fosse ver na real, desde lá de trás não era para se disputar mais nada. Era para parar. Entendi. Né? E isso é... Qualquer uma pessoa que entenda um pouquinho, eles aconselham você fecha as portas, não disputa mais. Gente, eu estou conversando aqui com o Eliseu Marques e nós estamos falando do Primavera, que eu acho que é uma paixão municipal. Eu vou fazer um rápido intervalo e volto já já. A gente continua falando com ele sobre essa dificuldade tremenda que está passando o time da cidade. Não sai daí, eu volto já já. Estamos de volta com o nosso Papo Livre, falando agora com o Eliseu Marques, ele que é presidente da Liga Desportiva Regional Indaiatuba e também está presidente interino do Primavera e está revelando para nós aqui um panorama nada animador do Primavera. Você estava dizendo para a gente que o Primavera já há algum tempo deveria ter parado de disputar em função dessas dificuldades financeiras. Como é que você avalia? Você falou, mas também não critico os dirigentes anteriores, porque eu pagava imposto, eu pagava pessoal, pagava jogador. Por que chegou nesse ponto? O que você acha que levou a esse... Justamente porque a cidade não abraça. Quem tem que bancar o Esporte Clube Primavera é a cidade. A maioria critica, por exemplo, na vinda da Magnum, que pagava todos os salários, pagava tudo, um monte criticou que se deu o clube para mão de forasteiros. Que eles eram de São Paulo, uma empresa de São Paulo, tudo. Mas ninguém da cidade se propõe, fala, não, vamos colocar, né? Muito se critica hoje no futebol, os clubes são de empresário, por causa de jogador, que é de empresário, isso e aquilo. Por causa do Ituano, por exemplo, que está na mão do Juninho Paulista. Mas é a solução, ou você faz isso ou você fecha as portas. Não existe outro. Ou a cidade abraça o clube. Se a cidade abraçar o clube, tem como você gerir. E de forma transparente. Muitas pessoas falam assim, fulano de tal estava lá na época, não vou citar nomes, roubou. Roubou da família dele e colocou lá no clube. Que não tem de onde você tirar. Lá só sai.
Cada vez que eu vou lá, você pode ter certeza, tem que ter algum dinheiro no bolso, que senão não sai. Ou é alimento, ou é uma conta que você tem que pagar, ou é estourou um cano, estourou isso, aquilo. Então, você rouba da sua família, da sua empresa para colocar lá. Do clube não tem de onde você tirar. E se alguém tiver esse milagre aí, que leva lá para a gente ver. Me corrija se eu estiver enganado, há uma falsa sensação de que quando a gente vê aí o Neymar, esses jogadores revelados aí que ganham milhões e eles foram revelados em times menores e tudo mais, é aquilo que você estava falando. A impressão que dá é que todo mundo espera que saia um desse por ano, pelo menos num clube que nem o Primavera, e que alguém pôs esse dinheiro no bolso. Mas aí eu falo, a pessoa que pensa isso, ela tem que ter o discernimento de pelo menos pesquisar lá, falar quais jogadores saíram do Primavera que revelou que foi vendido por 300 mil. Não é nem 3 milhões, 300 mil 300 mil reais que não bancaria 2 meses de salário, de despesas do clube, em competições, né? Não tem. Não vai. Você não vai achar. E uma outra coisa, esses jovens que fazem as categorias de base, eles não têm vínculo com o clube, não é verdade? Não. Isso é assim, por exemplo, esse ano nós tivemos, né, o Sub-11 e Sub-13 na chave do São Paulo. Nossa, estava São Paulo, Portuguesa, né? Primeiro jogo, o São Paulo gostou de 3 meninos. Ele simplesmente procurou quem era o pai dos 3 meninos e falou, que são os pais, agora nós vamos monitorar, já chamou eles para treinar lá, esse ano, próximo ano, já vão continuar no São Paulo e o clube fica sem. Aí a pessoa fala, mas é porque vocês não prendem. Uma que você não pode prender. Hoje existe um mecanismo na lei que eu sempre sou militante do esporte, eu sou apaixonado por futebol, né? Então a gente é curioso, começa a pesquisar. Um dia na federação nós tivemos um curso de gestão esportiva e dentro disso estava referente a atletas de categoria de base. Aí hoje existe um certificado de clube formador, que mesmo aquele fala, o cara foi vendido, mas se você não for clube formador, você não recebe nada do mesmo jeito, né? Que permite você, com um menino de 11, 13, 14 anos, você formar um contrato com ele de clube formador. E no dia eu até questionei, porque hoje para você formar esse contrato, o clube precisa oferecer para os meninos escola, médico, auxiliar ele num salarinho ali, com 11, 13, 14 anos. Uma ajuda de custo. Uma ajuda de custo. E eu questionei aqui no estado de São Paulo, quem era presidente da comissão de avaliação do certificado era o coronel Suíta. Eu questionei ele, falei, coronel, o seu filho é o quê? É médico? Foi os outros que pagou para ele? Não. Quem tem que pagar para ele formar aquilo que você quer é os pais. Se você tem sonho que seu filho seja jogador de futebol, é os pais que têm que custear ele, né? Com a educação dele, tem que custear com o plano de saúde dele, ou com o que for, ou pelo Sistema Único de Saúde. Mas é os pais. No futebol é diferente. Se o clube quiser ser formador, ele tem que pagar. Além dele ter todas as despesas de oferecer todos, e não é barato. Hoje, cada jogo de uma categoria sub-11, sub-13, que são conjuntas, custa R$2.000. Caramba! Para os menininhos jogar lá 20 minutos, que é 20 por 20. Então, o futebol hoje é muito inflacionado, não existe. Tem essa mística aí do pessoal que acha que o clube ganha dinheiro revelando jogador. Ganha-se a longo prazo e desde que você esteja legal. Hoje, para você ter uma ideia, eu acho que se nós tivermos no Brasil, olha, se for um número muito otimista, mas 10% dos clubes que tem é clube formador. Então, O restante ninguém tem. Ninguém tem condições de fazer aquilo. Você não tem condições de pagar luz, que nós estávamos falando, nós estamos fazendo rifa para pagar luz. Como é que você vai ter condições de auxiliar um menino numa categoria sub-11? Não, se o outro clube maior chega, pega, leva e o clube fica sem ver nada. E esse é um trabalho do clube, né? Lá no clube a gente não tem muito essa visão, assim, vai vender o jogador. A visão maior é proporcionar que esses meninos da cidade, da comunidade aqui toda, possa se aparecer para um clube maior. Já é de grande valia, né? Você falar assim, o Primavera, sub-15, sub-17, que teve uma boa campanha, teve bastante clubes que procurou os meninos para fazer teste. Porque mesmo eles vendo nos jogos, você tem que ir lá para uma avaliação de 10 dias no clube grande. Enquanto no Primavera vem 100, por exemplo, fazer teste, no São Paulo, Corinthians, Palmeiras, esses outros vêm 10 mil, né? 10 mil. É totalmente desproporcional. Então, gostou de um menino, por exemplo, passou, segundo informações, o goleiro do Sub-17 passou no Grêmio de Porto Alegre.
O Grêmio gostou, tinha o olheiro dele assistindo o jogo, viu, gostou. Aí foi para o Grêmio de Porto Alegre. Agora, o clube, nós, quanto clube, estamos pleiteando junto ao Grêmio, não sabemos se ele nem vai dar ou não, porque ele é clube grande, e o clube grande tem política que é 100% dele, o atleta, não é de ninguém. Uhum. Estamos pleiteando junto ao Grêmio se pelo menos de 20% a 30% disso seja destinado ao clube. Não agora, porque agora não gera receita nenhuma, o menino tem 17 anos. Certo. Ele não está comprando o menino do Primavera. O menino também não é do Primavera, não tem contrato profissional. Nós estamos pleiteando uma futura negociação que o Grêmio possa vir a ter com ele, que 20% a 30% seja do clube. Eu falo do clube, não é do Eliseu, não é do Antônio, não é de ninguém. É do clube. Está vinculado com o clube. Que até mesmo pode ser que quando ele for negociado, eu não esteja, ou ninguém que esteja lá hoje esteja no clube. Uhum. Então é o que eu falei, a instituição é mais forte. Então é para o clube. Nós tivemos um outro que é do Red Bull, que o Red Bull gostou também, já passou nos testes, a avaliação de 10 dias, e foi solicitada a mesma coisa, que fica uma porcentagem para o clube. E são meninos de 16 a 17 anos. Pode ser que com 20, 21, 22, esses meninos realmente lá no clube maior, eles despontam e o clube possa ter alguma porcentagem disso. Mas é trabalho a longo prazo. Mas o a longo prazo, o clube hoje não tem. O clube não tem a alimentação de hoje, tem que brigar pela alimentação de hoje. Se ele ficar pensando daqui a 5 anos, ele já morreu de fome faz tempo. É realmente lamentável essa situação que o clube se encontra, até pela tradição, né? E ao mesmo tempo, nós temos que ver também que o futebol mudou, né? O esporte, de modo geral, hoje se profissionalizou de tal forma que, lamentavelmente, está na mão de poucos, lá em cima está na mão de poucos, e quem está não larga o osso. Então vai ser muito difícil mudar essa estrutura. Se o país, que é um país, está no que está, imagine o futebol. Imagine o futebol. Zé Maria Marim pagou uma multa lá, esqueci como é que fala quando você, uma fiança, não sei quantos milhões de dólares. Detalhe, não saiu do bolso dele, foram 4 empresários que pagaram e não quiseram ter seus nomes divulgados. Agora eu pergunto, por que 4 pessoas pagariam a fiança de um ladrão, de um safado, se não tivesse envolvido com ele? Quer dizer, gente... Para não ter seu nome revelado realmente. E não ter o nome... Tem muita maracutaia nessa história aí. A FIFA se mostrou uma grande sacana, uma grande empresa bilionária que é só para aquela meia dúzia que o negócio funciona. Agora, se nós estamos falando que lá em cima é assim, aqui embaixo está todo mundo passando necessidade, porque clubes como o Primavera, o Guarani, todos eles passando um perrengue danado, enquanto que alguns poucos lá em cima se locupletam do que acontece aqui embaixo, né? Um exemplo claro isso, que citou o Guarani, vamos colocar os Guarani. O Guarani acabou de vender seu estádio, perdeu o seu estádio, o patrimônio que ele tinha, ele perdeu. E está devendo. Não adianta. Então, foi comprado, dentro dessa que foi negociado, segundo informações vinculadas na imprensa, é que a pessoa que comprou tem que pagar todas as despesas do clube, né? Todas as dívidas trabalhistas, fiscais que existem. Até porque senão o Guarani também não disputa no próximo ano, que tem que ter CND. Se não tiver, ele não disputa. Mas a disparidade é tão grande e a sociedade encara isso de uma forma muito igualitária. O São Paulo, por exemplo, Corinthians e Palmeiras, ele recebe no Campeonato Paulista 17 milhões de cota. Primavera nós estamos falando de 200 mil que já está bloqueado. Então, como é que você vai competir um dia com o São Paulo? Não tem. Não dá. Não tem nessa estrutura atual é impossível. Não. E isso porque ainda a federação, o presidente atual, que é o Reinaldo, deu uma mexida boa. Porque você imagina, esse ano era 85 mil, aumentou para 200. Então, na crise que vive o país, você fala, nossa, aumentou até demais, né? 136%. É um grande coisa. Só que não cobre. Não cobre 2 meses do campeonato. E realmente, eu acho que também não tem que cobrir tudo, né? Que tudo que é muito fácil, né? Sai fácil. Então, mas assim, eu encaro que a solução para o Primavera, a única solução que existe no Primavera é a cidade abraçar o clube. Senão não tem como. Não é porque eu estou agora, eu sempre falei não isso. Tem. E quando eu falo cidade, é todos os torcedores. O poder público tem uma influência muito grande sobre isso. Todas as cidades, você pega aí
Muitas vezes a pessoa fala, nossa, você pega Monte Azul, que é uma cidadezinha pequenininha, foi na primeira divisão. Mas a prefeitura, né, intervia, não é, sou contra. O poder público dá dinheiro para o clube tocar um futebol profissional. Não existe. A finalidade do dinheiro público é outra, não é para isso. Mas o poder público tem, por exemplo, eu não tenho um acesso, por exemplo, numa Toyota. O prefeito tem um acesso na Toyota. Eu sei que um pedido do prefeito falar para a Toyota, ó, você vai ajudar lá com 20 mil, 30 mil reais por mês com a Toyota, não é nada para a Toyota, e o pedido do prefeito será ouvido. O meu, nem consegui fazer esse pedido. Eu acho que você não passa na portaria. Então, nessas cidades, caminha dessa forma. Há um empenho, na verdade. Há um empenho. Havendo um empenho, a cidade vai. Mas, de antemão, eu já agradeço muito. O prefeito vem nos ajudando no que é possível, né, permitido por lei, que é ambulância, ônibus. Mas a gente cobra ele que ajuda mais nesse sentido, de abrir portas de empresa para poder apoiar o clube, né? O secretário, Humberto Mazetti, já nos ajuda, né, naquilo que é possível também. E o Primavera também irá disputar agora, nesse próximo ano, em janeiro, a Copa São Paulo, né? Então, é uma vitrine muito grande. Nós movimentamos ali cerca de 6, 7 mil pessoas por jogo, né? Então, em janeiro, é o momento do esporte mais esperado na cidade, né? Eu acho que não tem evento esportivo nenhum na cidade que proporciona um lazer tão grande para a cidade nesse período. Acho que não... Eu falo lazer de forma a pessoa ir lá, assistir, né? Passar um dia agradável. Acho que não tem evento esportivo na cidade que proporciona para esse número de pessoas no mesmo tempo. Vamos esperar e vamos ver se a gente consegue que essa situação se reverta de uma forma ou de outra. Liz, eu quero agradecer demais a sua participação, nós estouramos o tempo de novo e espero você numa outra oportunidade aqui para a gente voltar a falar sobre isso. Eu que agradeço e fico à disposição. Tá certo. Obrigado você aí de casa pelo carinho da audiência e da paciência. Tem mais programação rolando na telinha da sua TV. Não desligue, eu volto no próximo encontro. Até lá, fique com Deus, muita paz.